Shonks, 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 Shonks. Um belo dia você acordou e percebeu que a comunidade de One Piece só falava de um homem. Para todo mundo que está muito inserido nesse universo, a ideia do irmão do Shanks é clara, mas eu percebi que muita gente está descontextualizada e perdida em relação a isso, sem entender a origem, sem entender o que vai acontecer. Como diabos uma mera silhueta no capítulo 1121 pode ter dado tanta certeza para tantas pessoas que de fato é um familiar do Ruivo? A hipótese é interessante e é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre Shonks, o irmão de Shanks. Os detalhes, as evidências, a minha opinião sincera sobre esse cenário e as consequências da existência desse homem. Para iniciar, temos que ir à evidência que mais se destacou nos últimos tempos, no capítulo 907 de One Piece, quando o suposto Shanks se encontrou com os Gorosei em Marejoa. Ali não havia nenhuma cicatriz em seu olho esquerdo. Sei que muitos vão alegar, que ela não aparece pela posição do rosto do Ruivo, mas no capítulo 434, quando ele também se encontra de perfil exatamente da mesma maneira, podemos ver a extensão dos ferimentos causados por Barba Negra. Por quê? Essa diferença. Isso já começou a deixar algumas pessoas encucadas, pensando que esse suposto Shanks, na verdade, estivesse indo se encontrar com os Gorosei para falar do verdadeiro Ruivo. No caso, esse aí seria o seu irmão de sangue, Shonks. E claro, a gente está falando de mais um filho de Figarland Garlin, líder supremo dos Cavaleiros Sagrados. Já vimos que essa categoria de dragão celestial se encontra hierarquicamente acima dos próprios Tenryubitos, ao serem capazes de julgar os dragões celestiais, tal como Garlin fez, por exemplo, com Miosgard. Então, provavelmente, devido ao poder e influência desse grupo, Shonks poderia solicitar uma reunião com os Gorosei pré-Reverie para conversar sobre um certo pirata. O detalhe interessante é que em nenhum momento temos mencionado que esse homem aí é o Shanks. Os Gorosei apenas falam que concordam se encontrar com ele nessa circunstância por se tratar de você. Mas a verdade é que isso é pouco, e essa passagem no mangá tá aí muito mais para mostrar que o Shanks, pelo menos ao meu ver, tem uma influência muito curiosa nesse mundo e serve de foreshadow para sua herança genética de dragão celestial. Para mim, esse é o cenário que se apresenta, de um Shanks mais oculto, mais misterioso pra gente, não só aquela figura de pirata ideal idealizada por Luffy. Só que tem um detalhe muito curioso em meio a todo esse caso, que é a entrevista que o Oda deu em 2019 para um canal no YouTube japonês. Os entrevistadores, super fãs da obra, perguntaram o seguinte: já devem ter perguntado isso para você mais de 1000 vezes, mas o Shanks é na verdade duas pessoas diferentes? Tipo, ele aparece algumas vezes sem sua cicatriz e ele apareceu na Guerra dos Melhores rápido demais, mesmo após ter enfrentado o Kaido. E vocês sabem qual foi a resposta do Oda? Independente de qual tenha sido, a gente não foi exposto a ela, porque ela foi a única parte de toda a entrevista que foi censurada. Enquanto o autor fala e sua voz é mutada, apenas uma mensagem aparece na tela: tirem suas próprias conclusões. Então a semente para a existência de Shonks está plantada há bastante tempo, pelo menos desde 2019. E se analisarmos alguns outros pontos, essa ideia se torna ainda mais provável e curiosa. No capítulo 1083, vemos a silhueta dos Cavaleiros Sagrados através da menção de Monkey D. Dragon. No meio dessas sombras, centralizada como uma figura de proeminência, de destaque, há um personagem que se parece com o Shanks, mas não é o Garlin, porque o Garlin tem um estilo de cabelo de lua crescente e também sua espada é diferente dessa espada. Ela na verdade se assemelha muito a Griffon de Shanks, no caso essa espada aí, tal como o homem da silhueta no capítulo 1121. É claro que a gente não é louco de pensar que espadas iguais tornam personagens gêmeos, Pelo amor de Deus, a gente não é maluco nisso. Afinal, a gama de lâminas nesse universo é muito vasta, mas o autor poderia muito bem usar similaridades entre os personagens para denotar alguma relação entre eles. E antes da gente se aprofundar ainda mais nesse painel específico, e principalmente na mão dominante do personagem, dá pra gente analisar mais um pouco a questão do cabo, da guarda dessa espada. Porque, pelo que parece, esse é um detalhe que o Oda quer relacionar aos Figarland. Como eu disse antes, o Oda usar algumas similaridades do universo que parecem não ter relação direta para, na verdade, mostrar algumas possíveis relações dos personagens é algo real.
Ao analisar as imagens de mais de 56 espadas nomeadas em One Piece, se nota que essa aí tem uma semelhança notável com a Griffon de Shanks, conhecida por sua guarda cruzada distinta, que é particularmente relevante porque a do Garlin, como eu disse, é diferente, mas também possui um design similar, né? E como essa figura misteriosa também carrega uma lâmina com a mesma proteção cruzada de Shanks, é possível que isso signifique que há uma probabilidade de que eles tenham alguma conexão ou façam parte do clã Figarland. O fato é que Oda fez questão de indicar com essa página que esse não é o Shanks, mas também não é o Garlin. Ou seja, se esse for um membro dos Figarland, deve ser um terceiro personagem que ainda não conhecemos. E aí a gente precisa falar da mão dominante. É muito legal a gente notar, né, que a silhueta tá empunhando a espada com a mão esquerda e o Shanks também é canhoto. Antes perdeu o braço durante todo o capítulo 1 de One Piece, vemos que Oda faz questão, né, de mostrar que o Shanks faz tudo com sua mão esquerda, seja segurar a colher, puxar o braço do Luffy e por aí vai. A consistência nesse aspecto se mantém nos capítulos futuros, revelando o passado do personagem, como por exemplo ao empunhar sua espada com o braço esquerdo e até no detalhe ali, né, comendo chocolate com essa mão dominante. Curiosamente, só 10% das pessoas são canhotas e é ainda mais comum ser canhoto se você for gêmeo. Oda pensou nisso desde o início, sabia esses dados? Olha, provavelmente, Oda é gênio e tal, mas provavelmente não, tá? Só que é um dado inusitado. O que importa na verdade é que assim, o Shanks é canhoto, o homem da silhueta também é, e isso contribui para a ideia de alguma relação entre os dois, né, agregada, obviamente, a todos os outros pontos que eu levantei aqui. Isso de maneira isolada, obviamente, não significaria nada, né, mas na soma dos fatores, funciona como um indício. Ah, o Messi é canhoto, então ele é o irmão do Shanks, aí ó, o Meshonks. Horrível isso, horrível. E assim, verdade seja dita, é muito provável mesmo que o Shanks tenha de fato um irmão, seja ele o Shanks da silhueta ou não. Figarland Garlin é o líder supremo dos Cavaleiros Sagrados e através do seu discurso já mostrou que valora a nobreza e a herança sanguínea, considerando lixo a população média de One Piece. Um homem como esse, com essa aura monárquica e fedendo a nepotismo, certamente deseja que sua linhagem sanguínea maravilhosa e incrível honre a sua imagem e siga figurando no mais alto patamar desse planeta, com toda a glória e pompa que os Figarland merecem. Certo? Cara, certo. Essa provavelmente é a mentalidade do personagem. E ao perder um filho, que ele mal chegou a conhecer em God Valley, Garlin buscaria ele com todas as suas forças, algo que ele não parece ter feito, ou simplesmente embonecaria mais uma vez a Madame. Garlin não deve ter um filho só. Garlin não deve ter um filho legítimo só e muito menos um só bastardo. O que eu quero dizer é que o Shanks é seu filho, mas foi perdido, então o objetivo de criar alguém para seguir seu importantíssimo legado provavelmente o fez simplesmente ter outro filho, um filho legítimo, que pudesse herdar de maneira completa a sua herança, quiçá o seu título, quiçá o seu grandioso nome. Ou como muitos acreditam, Shanks tenha um irmão gêmeo, né, o Shonks, que após os eventos de God Valley continuou na guarda de Garlin e eventualmente se tornou um poderoso cavaleiro sagrado. E aí entra uma ideia que eu tive que, cara, eu acho que combinaria muito bem com a temática geral de One Piece no que diz respeito a planetas. Como a gente sabe, as armas ancestrais dos Gorosei representam planetas do sistema solar. O Luffy é a própria representação do Sol. E pensando nisso, se o Shanks realmente tem um gêmeo, os Cavaleiros de Deus, tal como os Cavaleiros de Atena, poderiam representar constelações, mais especificamente os signos do Zodíaco. Tivemos poucos vislumbres sobre os Cavaleiros Sagrados, mas o pouco que vimos é, mano, muito esquisito, muito específico. Só tem esse take aí do Garlin com esses outros aí Zé Mané, e é isso, né? Lá em God Valley tem esse feioso aí que mais parece um demônio possuindo uma feição que, bom, dá pra assimilar ao signo de Touro, Áries ou até de Capricórnio. Mais Touro e Áries, né, eu diria. Essa outra aí
pode significar qualquer um dos outros signos e por aí vai. O que eu acho que torna essa ideia legal, né? Além da temática de One Piece relacionado aos astros celestes, é que o Shanks e o Shonks representariam perfeitamente o signo de Gêmeos. Mas assim, muito se fala, né, de seu irmão gêmeo do Shanks pela questão entre os capítulos 907 e 434, somada à censura feita no Oda ao comentar sobre essa possibilidade. Mas, como eu disse, o Garlin deve ter embonecado solto por aí, deve ter uns 15 Jon Snows. Se bobear, o Shanks é filho de uma escrava. Há muitas opções para essa silhueta ser um irmão do Shanks sem necessariamente ser gêmeo. Se a gente até afastar um pouco o grau de parentesco, funciona muito bem. Pode ser um primo, um tio, qualquer coisa. A minha visão geral sobre o assunto é que a possibilidade do Shonks existir é super real e há margem dentro da obra para isso acontecer, ainda mais seguindo algumas temáticas como levantei no vídeo e também seguindo as supostas evidências levantadas. Seria muito interessante ver como, mesmo com a mesmíssima genética, a vivência e a criação de duas pessoas é capaz de envolver seres humanos completamente distintos, com visões diferentes, valores diferentes, por mais que suas faces sejam as mesmas. Um homem que viveu na nobreza no topo do mundo, tendo tudo o que queria, e outro que viveu navegando pelos mares e a partir dos 15 anos teve que se virar por conta própria para sobreviver nesse mundo. A verdade é que a história do Sanji já traz, em parte, esse questionamento. É algo muito mais relacionado às emoções humanas, né, do que de fato enxergar o mundo através de onde seus pés pisam. Então, por mais que possa parecer uma temática repetida, né, reciclada, caso também se apresente com o Shanks, a verdade é que vai ser algo diferente, porque o Shanks e o Shonks não possuem alteração genética como os irmãos do Sanji, cujos sentimentos foram impedidos de aflorar. Então a magia do Sanji é a sua forma carinhosa de olhar o mundo, é a gentileza herdada da sua mãe. O Shanks não teria passado por todos os sofrimentos, por todos os traumas que o cozinheiro passou, porque sua primeira infância já foi no Oro Jackson, no navio do Gold Roger tranquilão, cheio de gente bacana. Ele chegou lá com 1 ano, diferente do Sanji, que até os 8 viveu no mais profundo sofrimento. Então Shanks e Shonks podem nos mostrar como duas pessoas iguais podem ser completamente distintas. Afinal, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Aí eu te pergunto, até onde seus pés e seus olhos te levaram? Shonks é real? É apenas plausível ou impossível? Deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos. E é isso, tamo junto galera, valeu!